Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama. E o ano começou com o Gigante da Colina. Vamos falar aí sobre a estreia do Vasco na Taça São Paulo de Júnior e agora, nesse momento, lá no CT Moacir Barbosa, está rolando um jogo treino lá contra o Volta Redonda. E vamos falar muito aqui sobre a situação envolvendo reforços. O Vasco firme e forte no mercado em busca de zagueiro, xerifão com as malas prontas para chegar no Rio de Janeiro. Olha, rapaz, e o João Vitor não está confirmado esse ano como titular, não. O Vasco está trazendo dois zagueiros aí muito interessantes. E, claro, vamos falar também sobre a situação aí de ataque, porque, conforme a gente falou ontem, o nosso Carille pediu a contratação de Soteldo, isso mesmo. Bom, o seguinte, vamos falar aí sobre a situação da venda da Vasco Safra, porque a gente tem notícias aí apuradas para poder passar para você, torcedor Cruz Maltino. Portanto, eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí para o nosso vídeo para a gente começar a falar do Gigante da Colina. Bom, vamos começar falando aqui sobre a Taça São Paulo de Júnior. Hoje o Vasco da Gama estreia, jogo que vai acontecer lá no Estádio Nacional. Vasco que está no grupo 32 da Copinha. E hoje o Vasco joga contra o anfitrião, o 15 de Piracicaba. O Vasco joga contra o 15 de Piracicaba às 15 horas, com transmissão da Vasco TV. Perdão, da Cazé TV. Cazé TV faz a transmissão do jogo do Vasco da Gama a partir das 15 horas aí. Sorte para a garotada e vamos ficar atento. Quem sabe aí o Carille não faz proveito de alguns jogadores. O Vasco está mandando ali uma equipe bem alternativa, porque os garotos aí do Sub-20 vão estrear no Campeonato Carioca. E por falar aí em estreia no Campeonato Carioca, que acontece no dia 11, tá, de janeiro, o Vasco hoje começou o preparativo. Está rolando nesse momento aí, lá no CT Moacir Barbosa, o jogo treino contra o Volta Redonda. Volta Redonda aí que simplesmente subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro e a gente fica na expectativa para saber qual vai ser o time titular que o técnico Ramon, né, lá no Sub-20, vai colocar hoje. Alguns jogadores que estão voltando aí de empréstimo, que não devem ficar no Vasco, vão participar dessa atividade, como o caso do Zé Gabriel, do Serginho Kosovo e do De Luca. Vamos torcer aí para que o Vasco faça um bom futebol. Na parte da tarde, a gente passa o resultado para vocês. Falando agora sobre contratações, o grande calcanhar de Aquiles do Vasco da Gama foi simplesmente a zaga nesse ano. Pauliano, mas como contratar se não tem dinheiro? Mentira, tem dinheiro. Vasco recebeu 13 milhões aí da venda do Aureliano. Vasco acabou de receber 14 milhões do mecanismo de solidariedade do Paulinho. Tem a grana do Premier entrando aí, da TV fechada, 40 milhões agora em janeiro, certo? Então tem dinheiro sim para contratar a balela, conversa fiada, tá? É usar o dinheiro certo, tá? Bonitinho, para que o Vasco possa ter um time aí forte. Então é o seguinte, situação da zaga. O Balbuena continua sendo o plano A da diretoria, tá? Mas o Vasco não vai casar dinheiro
forte nessa negociação, tá? O Balbuena, ele está com um contrato expirando agora em junho. Ele já pode assinar um pré-contrato. Então, não é inteligente o Vasco da Gama botar dinheiro nessa situação, que o Vasco pode dar uma luva aí para o jogador pode ter uma garantia e simplesmente o Vasco da Gama amarrar o Balbuena com um pré-contrato. Então, não tem necessidade do Vasco colocar dinheiro na negociação com o Dínamo da Rússia, tá? O jogador não vier agora, o Vasco amarra o contrato e simplesmente o traz do Campeonato Brasileiro. Importante é fechar esse pré-contrato e é um jogador que é pedido do Carille, por isso que é plano A. A gente teve novidades aqui com relação à situação de outros zagueiros, porque ontem o empresário do Maurício Lemos falou com o Marcos Jacobson, tá? Lá dos detetives vascaínos, e a gente tomou conhecimento oficialmente, o empresário do Maurício Lemos confirmou que tem conversas aí com o Vasco da Gama e com o Peñarol e disse que o futuro do jogador será decidido aí na próxima semana. Mas aí no final da noite de ontem surgiram duas situações. Uma que o Vasco avançou na situação da contratação do jogador chamado Pedro Henrique, baita de um zagueiro que lá que teve passagem pelo Atlético do Paraná, pelo Corinthians, cara que é campeão brasileiro. E o seguinte, tá? O Vasco está chegando a um acordo com o Red Bull Bragantino para poder trazer esse jogador. Que o Pedro Henrique, na zaga do Vasco, é titular absoluto. Lembrando, o Pedro Henrique joga na mesma posição que jogava Maicon, pelo lado direito. Tá? É a mesma posição que joga o João Vitor. Então, o João Vitor terá uma sombra aí interessante vindo o Pedro Henrique para cá. É difícil imaginar que o Pedro Henrique hoje seja banco no time do Vasco. Então, o Vasco chegando a um denominador comum com o Red Bull Bragantino. Mais uma situação aqui. Jogador Samir, tá? O Vasco prioriza a contratação de um jogador canhoto para a zaga. O Vasco perdeu o Léo Pelé, o Vasco no plantel não tem um canhoto. O Samir, jogador do Tigres do México, né? Cria aqui do Flamengo, a gente conhece muito bem, bom jogador, muito bom jogador, apesar de não estar jogando lá no Tigres do México, é um excelente atleta, muito bom jogador, sim. Segundo informações do canal Atenção Vascaínos, o Vasco abriu negociações com o Samir. O Tigres do México aceita o empréstimo do jogador, só colocou só uma condição nessa situação toda. Só uma condição: que o Vasco arque com o salário integral do Samir. E foi um investimento muito grande que o Tigres fez. Foi a maior contratação em termos de zaga da história do Tigres. O Tigres que bancou ali 6,5 milhões de euros para tirar o jogador do Watford, né? E o Tigres quer emprestá-lo para poder ver se consegue uma revenda. Bom, agora a gente fala sobre a situação do ataque, por quê? Duas situações aí picotando nos corredores São Januário. Uma é do jogador Wanderson. O Vasco tenta a contratação junto ao Internacional de Porto Alegre. Só que ontem houve um informativo que o jogador Soteldo está nos planos sim do Vasco da Gama. É um pedido do Carille a contratação do jogador Soteldo. Claro, outros clubes no Brasil querem aí o Soteldo, certo? Mas a grana que o Vasco vai botar no Wanderson, que é um jogador caríssimo, a grana que o Vasco quis colocar na contratação do Coelho, do Atlético Paranaense, o Vasco poderia colocar aí para contratar o Soteldo, perfeitamente. Tá? Quem paga para ir
E quem paga? Felipe Coutinho tem condições, sim, de pagar o Soteldo. Conversa fiada. Então, assim, hoje o Soteldo se apresentou lá no CT Rei Pelé, voltou para o Santos, saiu do Grêmio, tá? As negociações com o Atlético Mineiro não deram certo, não foram para frente, tá? Então, assim, o Santos busca um clube para o Soteldo. O seguinte, sobre a situação do Marinatti, tá? O processo de due diligence parece que realmente foi concluído, tá? E os representantes do Marinatti deram aval para ele avançar e fazer uma proposta para a compra do Vasco da Gama. Como o Pedrinho vai apresentar o Carille aí no dia 6, na próxima terça-feira, esse assunto com certeza vai vir a público e a gente vai ter ali conhecimento sobre essa questão. Agora, em tratativas finais, o Vasco receber a proposta e essa proposta ser levada ao Conselho Deliberativo dos Gigantes da Colina. Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!